Muito bem. Então, nós vimos que eles precisavam, por meio da circuncisão, estar com a casa em ordem. Muito bem. Atravessaram o Jordão. Agora, fizeram um altar ali em Gilgal. Se circuncidaram. Recuperaram. Então, agora, o que nós vamos fazer? Josué, o que nós vamos fazer? O que você pensaria? Como é que você direcionaria o povo, não é? Nesse momento? Imagina o desejo deles de saírem logo para conquistar Canaã. Mas qual é o direcionamento do Senhor para o povo nesse momento? Ainda no capítulo 5, veja lá, versículo 10. Versículo 10, olha lá, diz assim: e estando acampados em Gilgal, ainda em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. Qual foi a próxima instrução do Senhor para Josué? Foi: Josué, celebre a Páscoa. Celebrar a Páscoa? Ou seja, festejem, façam uma festa. Olha que diferencial tremendo, queridos. Olha como é diferente lutar com o Senhor. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque poderia parecer aqui uma prepotência, mas na verdade tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, o povo não havia observado a celebração da Páscoa regularmente, como Deus havia ordenado lá no Egito, no capítulo 12, 13, não é? Que a Páscoa, a partir dali, não é? Que foi aquele momento da passagem do anjo do Senhor, né? Sobre o Egito, não é? Que teve o momento da morte dos primogênitos, e o povo de Israel, ou seja, aquele povo que estava dentro das suas casas, e que sacrificaram um cordeiro e pegaram o sangue e marcaram os umbrais das casas, né? Então, ali, naquele momento, o Senhor chamou a Moisés e disse: Moisés, este vos será o primeiro dos meses do ano. Observem, celebrem essa Páscoa anualmente. Era um sinal do pacto, da aliança desse povo, do compromisso desse povo com Deus. Mas no deserto eles não fizeram isso. Então eles estavam em dívida para com o Senhor. Então agora o que eles vão fazer? Então, por orientação de Deus, celebrem a Páscoa. Ao mesmo tempo que eles estavam colocando a casa em dia, a Páscoa era uma festa. Então eles vão celebrar, vão festejar. Mas o que é interessante é que eles estão entrando na terra e ainda não guerrearam contra ninguém, não tomaram nenhum espaço ainda. Então, o que eles estão celebrando? Na verdade, queridos, eles já estão celebrando a vitória, mesmo antes de sair para a guerra, porque quem anda com o Senhor tem as suas guerras, suas batalhas vencidas pelo Senhor, e o Senhor não perde nenhuma dessas batalhas. Então, era hora de colocar a casa em dia. Então, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar aquele que é sobre nós, aquele que nos livra. Vamos celebrar a nossa passagem para nos aliançarmos com o Senhor. Vamos celebrar esse sangue que sobre nós nos lava e nos purifica de todo pecado, de toda acusação, de toda dívida, que nós pudermos, naturalmente, o homem tem com Deus. Muito bem. Então eles vão celebrar a Páscoa, vamos festejar. Imagina agora aquele povo de Jericó, por exemplo, perguntando entre eles, conversando entre eles: cadê aquele povo? Onde é que eles vêm? Olha, eles primeiro tiveram uns dias, lá ficaram uns dias quietinho, parecia que não tinha ninguém, estava tudo morto lá no arraial, um silêncio, uma quietude. Agora é um barulho de festa, esse povo está dançando, está celebrando, está comendo. Não dá para entender, não é verdade? Dá para entender, porque o Senhor era por eles. Então eles celebram a Páscoa, ok? Então, mais uma coisa. Aí diz aqui, porque festa tem que ter comida,
Eles celebram a Páscoa comendo o quê? Capítulo 5, versículo 11, olha lá. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. Verso 12, presta atenção. E no dia depois de terem comido, tá? Verso 12, 5:12, comido do produto da terra, no dia depois de terem comido do produto da terra, o que aconteceu ali? O maná cessou, ou seja, parou de cair o maná. Olha o momento em que o maná cessa de cair sobre eles, não é? E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais, mas naquele ano comeram dos produtos da terra de Canaã. 40 anos, aquele povo no deserto, comendo da comida que vinha diretamente como é que nós vamos dizer isso, hein? Da mesa de Deus. Durante 40 anos aquele povo comeu da comida que vinha diretamente da mesa de Deus. Deus os alimentou diariamente durante 40 anos. Quando é que cessa o maná? Cessa exatamente quando eles já estão na terra e eles já estão comendo do que a terra produz. Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso nas suas promessas, na verdade? Então, queridos, por que a gente às vezes não crê que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está provendo para nós? Por que nós temos essa dificuldade? 40 anos. Bom, aí, ok, então cessou o maná, e olha o que vai acontecer em seguida. Logo que cessa o maná, tem um outro acontecimento importante, tudo isso aqui em Gilgal, antes de saírem para guerrear. Versículo 13, diz assim: estando Josué perto de Jericó, ou seja, de repente ele se afastou um pouco ali daquele lugar, daquelas celebrações todas, e foi em direção a Jericó, como que querendo olhar Jericó ao longe, né, obviamente, como é que é, o que está acontecendo, e ele sai um pouquinho. E a palavra diz que no que ele sai, ele levanta os olhos para olhar para frente em direção a Jericó, e ele viu que estava diante dele, apareceu diante dele, em pé, um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele. Veja que interessante, porque aquele homem pareceu tão natural para Josué, que Josué foi até ele, mas Josué não conhecia, não conheceu, e ele faz uma pergunta, Josué faz uma pergunta, olha lá. Então Josué aproximou-se dele, versículo 13, e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ou seja, você é um dos nossos ou você é contra nós? Josué não conseguiu identificá-lo como sendo alguém do povo dele, dos soldados dele, do israelita. Então, quem seria? Mas veja que Josué vai fazer aquela pergunta, e aí vem a resposta. E a resposta é tremenda, porque até que Josué tenha a resposta, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Para ele era simplesmente mais um evento natural. Mas vem a resposta, e a resposta está lá no verso 14, diz assim: e ele respondeu, aquele soldado que Josué viu, respondeu: nenhum dos dois. Ou seja, eu não sou a favor de vocês e também não sou contra vocês, não sou adversário. Então, mas ele explica: venho agora como chefe do exército do Senhor. Uau! Olha, Josué, eu não sou nem a favor e nem contra vocês. O que eu estou fazendo aqui é muito maior do que você possa conceber, porque eu estou aqui
como chefe do exército do Senhor. Ou seja, havia um exército maravilhoso da parte de Deus, enviado por Deus, ali acampado também, esperando o momento de tomar Jericó. E o comandante estava ali. O comandante vai falar com Josué. E o que ele fala para Josué? Diz assim: então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, no mesmo momento, Josué entendeu que era aquilo que estava acontecendo era sobrenatural, era muito maior do que ele. E ele prostra o rosto em reverência. E Josué faz uma outra pergunta. E ele diz: o que diz o meu senhor ao seu servo? Ele ainda não tinha se tocado diante de quem de fato ele estava. Mas ele ainda faz mais uma pergunta. E a resposta qual foi? Capítulo 5, versículo 15. Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então Josué o fez assim. Uau! O que aconteceu aí, queridos? O que aconteceu? Temos que fazer algumas perguntas, é óbvio. Primeira pergunta: quem é esse chefe do exército do Senhor que vem falar com Josué, com o comandante do povo de Deus? Quem é ele? Então é a autoridade falando com a autoridade maior falando com a autoridade maior, não é? Josué entende que não é uma pessoa qualquer, não é um comandante, mas é um comandante que Josué ainda não tinha visto antes. E a palavra daquele comandante para Josué foi: Josué, tira a sandália dos seus pés. Ele já estava com o rosto em terra, não é? Mas a palavra é: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Queridos, qual é o paralelo dessa passagem ainda no Antigo Testamento? Onde é que está um fato semelhante que tenha ocorrido ainda no Antigo Testamento? Lá em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor vai falar com Moisés e diz assim, lá no capítulo 3, versículo 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver que coisa espantosa, essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui, ou eis-me aqui. E Deus prosseguiu. Moisés não sabia que era Deus. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então veja, Josué fez o quê? Lá também caiu com o rosto em terra, ou seja, escondeu o rosto, porque também teve medo de olhar. Agora, veja que quando Josué se prostra diante daquele comandante, esse comandante não rejeita essa reverência de Josué. Ele aceita e ainda diz a Josué: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Exatamente o que tinha acontecido com Moisés lá atrás, quando Moisés foi chamado para o ministério. Agora está acontecendo com Josué também. Então, queridos, da mesma forma como Josué se prostra diante desse comandante, e da mesma forma como Josué tem que tirar as sandálias dos pés, porque aquele era o lugar santo, ou seja, era onde a presença de Deus estava, certamente, aqui nesse momento, o que acontece é uma manifestação da glória por meio da presença de Deus.
eu tenho por mim, com segurança, que esse comandante aqui era o Senhor Jesus Cristo, que vem estar com Josué. E é maravilhoso, porque Josué tem uma missão tremenda. Josué agora vai liderar o povo no processo de conquista de Canaã, não é? E Josué agora, ele e o povo, eles vão agora olhar para o inimigo face a face. Então isso não é fácil, isso, ao contrário, isso é muito difícil. Então era preciso que eles estivessem convictos e que eles estivessem seguros e que eles estivessem em dia na aliança para com Deus. Porque o enfrentamento ali, além de físico, era também espiritual. Eles precisavam estar prontos para guerrear, tanto no campo físico, quanto também no campo espiritual. Embora o exército do Senhor estava lá, para vencer por eles. Amém? Para lhes garantir a vitória. Então, amados, eu quero parar por aqui nesse momento. E até a próxima aula, reflita sobre isso. Releia de novo essas passagens. Veja que maneira tremenda que o Senhor vai trabalhar na vida do povo. Deus vai convocar o povo a colocar a casa em ordem. Eles estavam em falta para com Deus. O povo da aliança do Senhor, o povo que anda com Deus, não pode estar deixando rastros, deixando coisas mal feitas lá atrás. A gente tem que limpar a nossa história, limpar a nossa vida, não permitir que fiquemos carregando coisas que, ao invés de nos liberar para irmos à frente, para avançarmos, elas nos prendem, elas nos atrasam, elas nos seguram. Elas tiram a nossa potencialidade de fazer e de conquistar para o Senhor. Então, nós precisamos colocar a nossa casa em dia. Precisamos colocar a nossa história em dia. Esse é um tempo de colocar a história em dia. Esse é um tempo de colocar a casa em dia. Vamos buscar a direção do Senhor, vamos buscar a direção do Espírito Santo, para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre o que é que nós precisamos fazer para colocar a nossa casa, a nossa vida em dia. Depois disso, o Senhor então se manifesta no meio deles. A presença de Deus vem no meio deles. Então vem abençoá-los, vem demonstrar a fidelidade, o quanto o Senhor era por eles e estava ali com eles naquele campo de batalha. Eles não estavam sós. Não é? Então, queridos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a fazermos a nossa parte na aliança. O que é que o Senhor tem nos pedido nesse tempo? O que é que o Senhor tem pedido a você nesse tempo? Sabe? Vamos buscar nele o direcionamento e vamos ser obedientes, porque é Ele quem luta por nós. É Ele quem luta por você. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, então nós vamos sair para a batalha. Então daqui até lá, descansa bastante, se alimentem direitinho, afiem as armas, a espada do Espírito, que é a espada que é a palavra. Então vamos afiar as armas, a espada. Vamos pegar o escudo, que é a nossa fé, vamos manter a nossa fé, não é? Firme, amém? Capacete da salvação, ou seja, a certeza que nós temos de que em Cristo é Ele quem nos salva, nos lava, nos limpa, nos perdoa e nos torna apresentáveis ao Pai, nos santifica, amém? E vamos, irmãos, calçar as botas, botas da preparação ou da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, e vamos sair para a batalha, claro, não esquecendo do cinto, né? Da couraça da justiça. Vamos sair para o campo corretamente. Amém, queridos? Deus abençoe. Até a próxima aula, com a graça do nosso Senhor Jesus.